Bom dia, pessoal. Hoje então a gente vai falar da equação de Schrödinger em funções de onda. Bom, para quem sabe alemão, talvez fique mais fácil de pronunciar isso aqui. Schrödinger foi um físico. Ele propôs uma equação, então, que a gente consegue através dessa equação obter os níveis de energia desses valores quantizados que a gente discutiu lá atrás. Esse O com trema a gente não tem no som em português. Na verdade é um som que você tem que meio que fazer um bico e ter um som de E, né? Então é um pouquinho complicado. Eu falo de equação de Schrödinger, ok? Então quem saber pronunciar melhor aí, por favor, dê uma olhadinha aí. Mas é bem difícil a pronúncia desse O com trema. E funções de onda, né? Essas funções de onda, por que funções de onda? Porque a gente viu que o elétron pode se comportar como onda, mesmo sendo uma partícula, devido à dualidade onda-partícula. Essas funções de onda a gente vai chamar de psi, da letra grega psi. Então a gente vai conseguir descrever o estado do elétron com essas funções de onda psi, ok? E sabendo a função de onda e aplicando na equação de Schrödinger, a gente então consegue obter esses níveis de energia. O que é importante saber aqui, pessoal? Se a gente lembrar lá do princípio da incerteza de Heisenberg, a gente viu que é difícil você ter uma certeza ou uma boa precisão ali na posição e momento da partícula, certo? Então, o fato de você ter essa incerteza, você começa a perder um pouco o caráter determinístico. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você pensar na mecânica clássica, certo? Mecânica clássica, se você tem um valor de posição e momento, você consegue necessariamente prever o comportamento dessa partícula. Se você tem posição, momento, aqui no caso seria velocidade, você tem como prever exatamente o que vai acontecer. Mas na mecânica quântica o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe que existe uma relação de incerteza entre as duas propriedades. Então, na mecânica quântica, o fato de você ter essa incerteza significa que o sistema deixa de ser determinístico e começa a ser mais probabilístico. Então, o que a gente vai ver mais para frente é que a gente não tem certeza absoluta da localização, do momento, então a gente tem que falar em probabilidade. Essa probabilidade, depois eu vou discutir mais a fundo com você, tem a ver a levar ao quadrado dessa função de onda, que a gente chama de densidade de probabilidade. Ok? Bom, a equação de Schrödinger, Schrödinger de novo, esse senhor aqui, ele propôs essa equação. Essa é a equação de Schrödinger. Professor, muito complicado isso aí. É um pouquinho complicado de fato. Mas não se preocupem agora. Como eu já disse para vocês, a química geral vai te dar uma introdução, uma visão bem geral do que está acontecendo ali. E mais para frente vocês vão se aprofundar nos conhecimentos. Então você vai ter duas disciplinas de quântica, quântica 1, quântica 2 aí, só para entender bem como é que funciona. Mas no momento, o que eu gostaria que você soubesse é que existe então uma equação, que é essa equação de Schrödinger, e que essa equação de Schrödinger é utilizada aí atualmente para obter os níveis de energia do sistema dos elétrons que a gente está trabalhando. Então veja que a gente viu vários modelos, né? A gente viu o modelo de Dalton, modelo atômico de Dalton que a gente viu que era aquela bolinha maciça, indivisível, né? E aquele viu depois que não funciona muito bem, então só mostrou que não funciona muito bem, ele mostrou a presença de elétrons, partículas subatômicas, depois veio o Rutherford, mostrou, olha, tem um núcleo positivo, ele mostrou posteriormente que aquela carga positiva é proveniente dos prótons. Depois veio o Bohr, mostrou que tem alguns níveis de energias diferentes, né? Previu as transições eletrônicas, etc. O que a gente sabe, pessoal, é que nenhum daqueles modelos estão perfeitamente corretos. Alguns funcionam bem para alguns casos, outros não, mas o que a gente sabe é que a equação de Schrödinger é o que retrata melhor esse modelo atômico que a gente vai observar mais para frente. Então é um modelo atômico que não a gente não tem uma certeza entre posição e momento, então vai dar uma característica mais de probabilidade. Então tudo que é feito hoje em dia, em termos de quântica, está relacionado aqui com a equação de Schrödinger, ok? Então, desde medicamentos que você está tomando,
ou materiais que estão sendo utilizados provavelmente passaram por alguns cálculos utilizando a equação de Schrödinger, ok? O que essa equação nos diz aqui, pessoal? Rapidamente, de forma bem superficial. Eu tenho um termo, esse termo aqui, que é um termo cinético, ok? Desse elétron. E eu tenho outro termo, que é um termo potencial. Então, são dois termos de energia, potencial e energia cinética desse elétron. Aqui você vê a função de onda, o psi aqui, ó, tanto aqui, certo? Quanto aqui. Então, é uma equação que leva em conta essa função de onda do elétron. E o que a gente obtém são esses valores aqui. Deixa eu marcar aqui o E, que é a energia do sistema, certo? Você consegue obter a energia do sistema. Quando você olhar em alguns livros, você pode observar que eles vão te dar uma notação mais condensada. Essa notação aqui. Hψ é igual a Epsi. Certo? Você fala, puxa, é bem simples, né? Não é tão simples, porque a notação, a gente não está vendo a expressão aberta de psi nem do H. Então, psi, pessoal, eu te falei, é uma função matemática, certo? Esse aqui também é uma função matemática. O E, pessoal, isso aqui é um número. Vai ser um número. O H é um pouquinho mais complicado, vocês vão ver mais para frente também. Ele é um operador. O operador é isso aqui, ó. É como se fosse uma função, certo? E eu vou aplicar isso aqui nessa função aqui. Então eu vou aplicar esse operador que a gente chama de operador hamiltoniano, que leva em consideração o termo cinético e o termo potencial, energia cinética e energia potencial. Eu vou aplicar na função de onda e eu vou obter esses valores de energia, que são números. Pessoal, eu já vi gente fazendo isso aqui, ó. Ah, eu posso cortar isso aqui com esse aqui. Não, você não pode fazer isso, ok? Por quê? Porque esse H, isso aqui não é um número, pessoal. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada. É um operador de energia. Certo? Levando em contribuição, então, essa energia cinética e energia potencial. Mas tem um triângulo aqui inverso com quadrado. O que é isso aqui, professor? Ah, isso aqui é outro operador, a gente chama de operador laplaciano, certo? Que nada mais é isso aqui, pessoal. A derivada parcial ao quadrado de x quadrado. Essa é a segunda derivada, certo? Nas direções x, y, z. De novo, você não precisa saber isso agora. Só estou te mostrando aqui que ele leva em consideração as três dimensões espaciais do sistema. Ok? Então, essas equações aqui não são simples de resolver, ok, pessoal? Você consegue resolver o caso o mais simples possível, com o átomo de hidrogênio, mas qualquer outro sistema que envolva mais partículas, você não consegue resolver analiticamente, ou seja, não consegue resolver na mão, usando a matemática só. Você vai precisar de computadores aí para resolver isso, tá? Então, não é a ideia para vocês agora entender de forma profunda. Então, eu poderia ter ficado só aqui, por exemplo, certo? Mas eu queria mostrar para você que existe uma formulação matemática um pouquinho mais complicada aqui, ok? Bom, então, o que a equação de Schrödinger vai nos fornecer? Ele vai fornecer os níveis de energia para uma dada função psi. E com a função psi a gente pode obter o psi quadrado, que eu falei para você que é uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Então agora a gente não tem certeza absoluta onde vai estar aquele elétron. A gente vai ter uma probabilidade de achar aquele elétron lá, ok? Então basicamente é isso, pessoal. A equação de Schrödinger vai nos permitir obter esses valores de energia, que é muito importante para a gente conhecer como que o sistema se comporta, ok? Então vamos falar agora da partícula na caixa. Esse aqui é o exemplo mais comum que tem quando a gente começa a estudar quântica. Partícula na caixa. Fala, professor, o que é uma caixa aqui? A caixa, geralmente a gente pensa um negócio aí em 3 dimensões, certo? Algo mais ou menos do tipo assim. Mas a gente não vai usar em 3 dimensões porque é mais complicado. Vamos usar em uma dimensão só.
como que é essa caixa em uma dimensão? Essa caixa em uma dimensão eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar uma parede aqui, uma parede aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de 0 e eu vou chamar esse ponto de L. Então a minha caixa ela vai ter, pessoal, apenas uma dimensão espacial. Deixa eu arrumar aqui. Apenas uma dimensão espacial, que é o comprimento que vai de 0 a L. Esse seria o tamanho da nossa caixa, unidimensional, em uma dimensão só. Bom, se o sistema, se o elétron, na verdade, que a gente está discutindo é uma onda, eu posso determinar uma função de onda para esse elétron. Eu vou chamar aqui então psi, ele vai ser 2L elevado a meio, a raiz de 2L, vezes o seno de n π x, que vai de 0 a L, dividido pelo comprimento total, que é L. Então isso aqui pode ser uma função de onda, ok? Que descreve esse elétron. Bom, como é que uma onda se encaixaria nessa caixa? Ela se encaixa. Vamos dar um exemplo aqui. Ela poderia ser assim, não é? Espera aí. Algo mais ou menos assim. Certo? Algo mais ou menos assim. Essa aqui é uma onda que está aí na caixa, que é descrito por essa equação aqui. Quando a gente faz o psi quadrado, pessoal, ou quadra essa função de onda, o que acontece é que, como o termo está elevado ao quadrado, todos os valores, aqui seria o zero nessa escala, nessa direção y, ok? E esse zero aqui é na direção x, na direção de L. Quando a gente quadra, pessoal, tudo que é valor negativo, ou seja, todos esses pontos que estão aqui, ó, tudo isso aqui vira positivo, certo? Porque você tem um quadrado. Então, como é que ficaria se a gente quadrasse aí essa curva? Vamos fazer aqui de outra cor. A curva do psi quadrado ficaria um negócio mais ou menos assim, ó. Novamente aí, desculpe o desenho, mas é o que eu consigo fazer no momento. Aí, ficou assim mais ou menos. Então esse aqui é o nosso psi quadrado. E o vermelho vai ser o nosso psi, ok? Então, se você pensar que você tem um elétron, esse elétron, na verdade, ele se comporta como uma partícula na caixa, esse elétron se comporta como uma onda na caixa, essa onda ela pode ser distribuída dessa forma, ok? Como eu coloquei em vermelho. E se você quadrar, você tem esse azul empontilhado. Significa, pessoal, que se você olhar nessa caixa unidimensional de 0 a L, a densidade de probabilidade, pessoal, você vai ter a maior chance de encontrar os elétrons nessa região aqui, ó. Onde que é o máximo de densidade de probabilidade? Aqui. E onde que é o outro máximo de densidade de probabilidade? Aqui. Então, nessa região da caixa, pessoal, nessa região da caixa aqui, você vai ter a maior probabilidade de encontrar esse elétron. À medida que o psi quadrado vai caindo, essa sua probabilidade de você encontrar o elétron vai caindo também, até atingir o zero. Por exemplo, aqui você não vai ver nenhum elétron. Aqui, no meio aqui, você também não vai ver nenhum elétron. E nem aqui, onde o psi quadrado vai ser zero. Quer dizer, a chance de você observar o elétron aqui, nesse ponto aqui, é zero. Esse psi quadrado, quando é zero, a gente chama ele de nó, para uma dimensão. Para duas dimensões a gente chama de plano nodal. Então, o psi quadrado, quando zero, você não consegue ver. Agora, quando ele é o valor máximo, significa que você tem a maior chance possível de observar. Então, caminhando daqui, certo? Para cá, então, a densidade de probabilidade vai aumentando. Aqui eu atingo um ponto máximo, onde eu consigo observar, depois cai nesse ponto aqui no meio, ok? Vai aumentando de novo, atinge um ponto de máximo, e depois cai novamente até atingir o zero. Então, a densidade de probabilidade vai ser a região em que você pode observar aquele elétron. Não significa que ele está lá, ok?
Existe uma probabilidade de você encontrar aquele elétron ali. Interessante notar, pessoal, que veja que a função de onda ela possui alguns termos trigonométricos aqui, ó, o seno, e dentro daqui o argumento você vai ter o valor de n, um valor de π dos comprimentos. O ponto é que, dependendo do valor de n, você pode ter uma solução para esse sistema. A solução acontece quando você tem n igual a 1, n igual a 2, 3 e assim vai, ok? Mais para frente eu vou te falar quem é esse n, chama-se número quântico principal e é o que define a energia do nível. Ok? Então, o que eu quero mostrar para você é que você pode então utilizar uma função de onda. Essa função de onda descreve o elétron na caixa. Se você colocar o quadrado, você tem a densidade e probabilidade e você consegue então ter uma noção da região onde que você pode encontrar aquele elétron. Bom, se a gente olhar então essa partícula na caixa, pessoal, a solução para esse sistema, então essa aqui é a caixa, a mesma coisa que a gente fez, só que bem mais bonito. A gente vai ver que apenas múltiplos inteiros, né? Lê aqui, ó, apenas múltiplos inteiros da metade do comprimento de onda pode se ajustar na caixa. O que isso quer dizer? Aqui a gente tinha um comprimento de onda, ó, isso aqui, certo? Só que outra solução que você pode ter é metade desse comprimento de onda, que é para n igual a 1. Para você ter outra solução seria o quê? Então, o comprimento de onda mais meio desse comprimento de onda, para n igual a 3. Ou duas vezes o comprimento de onda, que é igual a n igual a 4. Certo? Dois comprimentos de onda e assim vai. Então, a solução para esse sistema, pessoal, ela acontece apenas com múltiplos inteiros na metade do comprimento de onda. Isso quer dizer o quê? Que L pode ser escrito da seguinte forma. Lambda sobre 2 é uma solução. Lambda é uma solução. Ou seja, meio de lambda é esse caso aqui. Né? Lambda é esse caso aqui. A gente vai ter 3 meios de lambda, que é esse caso aqui. Seria um lambda e meio. Ok? E isso vai até n de lambda sobre 2. Então, são várias soluções que você consegue obter para aquela função de onda. Então, os comprimentos de ondas permitidos podem ser escritos da seguinte forma. Lambda, deixa eu escrever melhor, lambda vai ser igual a 2L sobre N. Então, aqui seriam os comprimentos de onda permitido, sendo que N vai de 1, 2, 3, assim vai. Basicamente isso aqui, pessoal. Saiu daqui, ok? Bom, o que eu falei para você é que se você pegar então aquela função de onda e colocar na equação de Schrödinger e resolver, a equação de Schrödinger, pessoal, vai te dar os valores de energia, que você viu que vai depender, porque você tem várias soluções, então você tem vários valores de N que serve aí para atender a equação. Se você resolver, a gente não vai fazer isso, mas se você resolver, não, vocês vão fazer mais para frente, não agora. Então você vai ter um valor aqui de n, vai ser n quadrado, h quadrado, 8ml ao quadrado. Ok? Então, resolvendo a equação de Schrödinger, você vai ter essa expressão aqui para os valores de energia. O que é importante saber, pessoal? Que a energia, então, depende desse valor de n. Porque a massa do elétron é constante, o tamanho da caixa é constante. H é uma constante de Planck, você sabe. Então, dependendo do valor de n, você vai ter um valor único de energia. Quando você tem um valor restrito de energia, significa o quê? Energia quantizada. Então, a equação de Schrödinger, de fato, demonstra aqui uma teoria, né, que mostra e bate com os experimentos em que a energia, de fato, vai ser quantizada. E se a energia é quantizada, seus níveis de energia têm de ser discretos.
Então, pessoal, o que é o nível discreto e o nível contínuo? Lembra lá atrás? Você tem um espectro lá, imagina o espectro da luz no visível. Se você olhar como se fosse um arco-íris aqui, você não consegue observar exatamente a transição entre uma cor e outra. Aquilo lá, o que você está vendo é no contínuo. Agora, se eu pegar e fazer isso aqui, ó, eu estou discretizando agora o meu sistema. Ou seja, quando você tem níveis de energia discretos, você vai ter então essa energia quantizada. E felizmente aí a energia calculada pela equação de Schrödinger de fato é quantizada. Ok? Bom, sabendo-se disso, a gente pode calcular então a energia entre dois níveis vizinhos. Lembra que a gente calculou a transição de energia, a transição eletrônica, a energia presente na transição eletrônica? Essa energia está relacionada com a emissão de uma radiação eletromagnética. Bom, a gente pode usar essa equação então para calcular a variação de energia entre dois níveis vizinhos. Como que seria isso então? Então vamos supor, eu tenho um nível, sei lá, um nível N1 aqui e um N seria N mais 1. N mais 1. Ok? Se aqui, então se aqui, opa, se aqui é 1, aqui vai ser 2. Então se aqui é N, aqui vai ser N mais 1, certo? Isso aqui é N, aqui é N mais 1. Isso aqui é 1, aqui é 2, porque são níveis vizinhos. Então a gente vai reescrever a equação utilizando N mais 1 menos E de N, porque a gente quer saber o delta aqui, delta I. Isso aqui vai ser igual, então, substituindo, em vez de N, você vai ter que escrever N mais 1 ao quadrado, constante Planck ao quadrado, 8ml ao quadrado, menos para o N, que é N quadrado, opa, N quadrado, H quadrado, 8ml ao quadrado. Se você fizer a relação aqui, você vai ter que a equação de ΔE vai ser igual a 2n mais 1 h quadrado por 8ml quadrado. Então essa aqui é a variação de energia de dois níveis vizinhos, que se você calcular e depois comparar com a equação de Heisenberg, você vai ver que vai dar bem próximo. Então a teoria funciona muito bem aqui. O que eu gostaria de mostrar para você aqui? Veja que você tem uma dependência inversamente proporcional entre esse termo aqui, o ml quadrado, e variação de energia. Vamos supor que você tem um ml quadrado muito pequeno, que é o caso da escala que a gente está trabalhando, escala bem microscópica, bem pequenininha. Massa muito pequena, massa do elétron, por exemplo, ou L's muito pequenos, caixa muito pequena. Significa então que esse valor de ΔE vai ser grande. Ou seja, as energias, pessoal, vai ter um aqui e vai ter outro lá em cima. Como você sabe que a energia é quantizada, elas vão estar separadas, certo? Entre uma energia N e N mais 1. O ponto é que se você vai agora para corpos grandes ou numa escala maior, escala macroscópica, o negócio inverte. Vamos supor, isso aqui vai ser maior, ok? Então, o seu nível de energia vai acontecer o quê? Vai cair. Então, imagina, agora seu nível de energia, a diferença dela vai ser pequenininha. Mas tão pequena, pessoal, tão pequena, que você não consegue distinguir mais. Então, vai ter os níveis de energia você tão próximos uns dos outros, tão próximos mesmos, que você não consegue mais separá-los. Na verdade, aqui você vai ter uma condição de contínuo. Certo? E é exatamente o que acontece na escala macroscópica. Lembra que a gente viu lá a dualidade onda-partícula com a equação de de Broglie? Na condição em que os corpos são muito grandes, ele não tem um comprimento de onda detectável. Então, quem descreve aquilo lá vai ser uma física clássica porque ele vai ter um comportamento de partícula e a energia é no contínuo. Então, é o mesmo caso aqui. Então, para corpos grandes, tamanhos grandes, massas grandes, a gente vai ter uma física que vai descrever o sistema com energia no contínuo, que é a física clássica. Quando é pequenininha, aí é o inverso. Agora a gente vai ter que trabalhar o sistema com energias quantizadas,
quem vai descrever agora é o sistema, uma física quântica, certo? Então aqui seria uma condição de quantizado, uma energia quantizada. Ok? Vamos fazer agora esse exercício aqui embaixo. Então, o que é aquela caixa? Você vai falar, putz, mas o que é aquela caixa? Eu não entendo o que é uma caixa. O que você quer dizer com a caixa? A caixa, pessoal, a gente está tentando modelar o sistema, deixando uma condição bem mais simples para a gente conseguir trabalhar. A gente pode pensar que fosse a caixa, fosse o átomo de hidrogênio. Então, você teria um próton, um núcleo positivo ali, desculpa, com um elétron. E o tamanho, esse diâmetro desse átomo seria a caixa, na verdade. Então, essa caixa unidimensional seria mais ou menos aproximadamente um diâmetro de um átomo de hidrogênio. E ele tem aqui um tamanho de 150 picômetros. Para quem não sabe, pico é 10 a menos 12 e m é metros, então é a mesma coisa que 150, 10 a menos 12 metros. Então, o átomo de hidrogênio tem um elétron, certo? A gente quer saber qual que é o comprimento de onda da radiação emitida quando o elétron cai do nível 2 para o nível 1. Então, a gente viu isso aí lá atrás, né? Então, a gente tem o nível 2, nível 1. Você tem um elétron que está aqui, ele vai decair e, como ele perde energia, ele vai emitir radiação Hν. Perfeito? Então, a gente sabe calcular agora esse ΔE de energia entre o nível 1 e o nível 2, porque a gente obteve isso aqui em cima. Certo? Então, a equação que descreve essa variação de energia vai ser o quê? ΔE, que é igual a 2n mais 1 h quadrado 8ml ao quadrado. Ok? Lembra-se que, como a gente tem uma energia aqui do nível 1, n igual a 1, a gente vai pôr n igual a 2, então a gente vai ter esse delta de energia aqui, ΔE. E esse ΔE tem que estar associado basicamente com essa energia irradiada, certo? Então é a mesma coisa que eu falar que tudo isso aqui também é igual a Hν, perfeito? Então, o que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Quem é o valor de n? Quem é o valor de n? Bom, a gente está falando que está indo do nível 1 ao nível 2. Lembra que eu falei que aqui é n mais 1? Para a gente ter nível 1 ao nível 2, a gente tem que considerar n igual a 1, porque n mais 1 vai ser igual a 2. Então, nosso n aqui é um valor de 1. Então, a gente pode escrever, vai ser Hν é igual a 2 vezes 1, então 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 3 h quadrado dividido por 8, massa do elétron, comprimento da caixa ao quadrado. A gente pode cortar esse H com esse H mais que está aqui. E lembrando que lambda é igual a C sobre Ni, a gente pode então escrever que lambda, certo? Só substituindo na equação, vai ser que 8 massa do elétron, velocidade lambda ao quadrado, dividido por 3H. Bom, aqui eu não te dei a massa do elétron, não te dei a constante de Planck, nem a velocidade da luz, mas eu te dei isso nos slides anteriores. Basta você utilizar os dados e, a partir daí, você pode fazer esse cálculo. Eu vou substituir aqui de forma direta, vai ser 8 9,109 10 a menos 31 kg vezes 2,998 10 a oitava metro por segundo, vezes 1,50 vezes 10 a menos 10
metros, já simplifiquei aqui, ok? Ao quadrado dividido por 3 vezes 6,626 10 a menos 34 joule vezes segundo. Não esqueça de fazer análise dimensional. Se você calcular isso aqui, certo? Vai dar 2,47 vezes 10 a menos 8 metros. Sabendo-se que 10 a menos 9 é igual a nano, ok? A gente pode escrever isso de uma forma mais legal, que é 24,7 nanômetros. Perfeito? Então, esse seria o comprimento de onda liberado aí da energia desse HNI, dessa onda, certo? A gente pode então calcular o comprimento de onda liberado dessa radiação eletromagnética que foi emitida de uma transição eletrônica do nível 2 para o nível 1. Ok? E eu passei para vocês um exemplo onde que você poderia, um exercício, né, onde você poderia calcular esse comprimento de onda e comparar com a equação empírica de Heisenberg. Então esse comprimento de onda é calculado por meio de uma teoria, ok? Foi uma teoria proposta por Schrödinger, e a equação de Heisenberg é uma equação empírica que é obtida pelos experimentos. Você vai obtendo uma relação entre as medidas e você chega numa relação. Comparando as duas coisas, você vê que de fato a equação de Schrödinger obtendo os valores de energia funciona relativamente bem, muito bem na verdade. Ok? Bom, eu mostrei basicamente aqui o que seria, de forma bem geral, essa equação de Schrödinger e como que a gente pode obter esses níveis de energia, mas eu não falei muito o que é essa função de onda. Pessoal, função de onda é basicamente uma função que descreve o estado do elétron no átomo, certo? É uma função que descreve o estado do elétron no átomo. Então, para a mecânica clássica aí, você define, por exemplo, o estado da partícula em termos de posição e momento. Na quântica, a gente sabe que a gente não consegue ter precisão nisso aqui. Então, a gente vai definir essa função de onda que a gente chamou aqui de psi em termos de outras propriedades. Você já deve ter ouvido falar dos números quânticos principal, momento angular, magnético, e depois eu vou falar mais para frente do spin. Então, se você sabe o número quântico principal, momento angular e magnético, você consegue então ter o estado do seu elétron dado uma função psi. Então, quando a gente fala de orbitais atômicos, pessoal, o que é um orbital atômico? O orbital atômico é uma função de onda. É uma função de onda que descreve esse estado do elétron. Note que orbital vai te dar a sensação de que aquele elétron está orbitando, girando em torno do núcleo, o que não é verdade, ok? Então esse nome não é muito bom, mas o que eu quero mostrar para vocês, quando a gente vai tratar de orbitais atômicos daqui para frente, a gente está falando então de funções de onda que vão descrever o estado desse elétron, e que esse orbital atômico nada mais é que uma função de onda, ok? O que é psi? Qual que é o sentido físico de psi? Não tem sentido físico, isso aqui basicamente é uma função matemática. Função matemática. Vocês vão ver mais para frente também que a matemática, pessoal, a gente se sustenta muito na matemática. E muitas vezes é difícil você fazer uma interpretação física daquilo que você está escrevendo ali matematicamente, o que é o caso aqui. Então você não consegue ter uma interpretação física matemática, uma interpretação física dessa função matemática. Mas se você quadrar, aí sim você tem uma interpretação física, que é essa densidade de probabilidade, que a gente falou rapidamente, probabilidade, que a gente falou rapidamente lá atrás, que é uma região, certo? A densidade de você encontrar aí caráter probabilístico de encontrar esse elétron naquela região. Então é uma função que tem coordenadas aí espaciais, ok? Como é que ela é definida, pessoal? Você pode considerar um sistema cartesiano, onde você tem as coordenadas x, y, z. Então você tem x, y
e Z. Só que é muito complicado fazer utilizando coordenadas cartesianas. Você pode fazer uma mudança de coordenadas, você vai aprender a fazer isso em geometria analítica. Então, a gente pode transformar o mesmo sistema para outros tipos de coordenadas, que é pelas coordenadas esféricas. E, nesse caso, fica mais simples de você resolver o sistema. Então, o que é escrever um sistema? Então, a gente vai ter um psi que a gente não vai escrever entre x e y, z. A gente não quer uma função descrita por x, y, z. A gente vai escrever uma função que vai ser descrita por r, θ e φ, ok? Então, o que é r? Então, se você pegar o sistema aqui, vamos supor aqui, a origem. Vamos supor que você tem a origem aqui. E você tem sua partícula aqui. O R, pessoal, vai ser esse cara aqui. Vai ser esse valor de comprimento aqui entre a origem e a posição do seu elétron, ok? Você teria então um ângulo agora entre o valor de Z e esse R, que é o chamado de θ. Esse θ vai de 0 a 180 graus. E o φ ele dá a volta inteira aqui, certo? Então o φ ele tem um valor de aí vai de 0 a 2π. Ele é um ângulo que mede entre o x, certo? Entre o x até a projeção da coordenada R no plano XY, ok? Então você pode definir esse elétron em termos das coordenadas de R, θ e φ. E essas coordenadas então são coordenadas polares. Como é que ficaria então, novamente, como é que ficaria essa função de onda? Veja que a função de onda agora é escrita então de R, θ e φ. E ela pode ser dividida em duas funções de onda independentes. Uma função de onda que a gente chama de função de onda radial e uma função de onda que a gente chama de função de onda angular. Ela também é conhecida como esféricos harmônicos. Ok? Ou harmônicos esféricos. Então, você pode escrever uma função de onda que vai ter duas componentes, essa componente radial e essa componente angular. Vamos dar um exemplo, pessoal, de uma função de onda aqui. Eu vou escrever ela, ok? Então, eu vou ter uma função de onda psi que vai ser dependente de r, θ e φ. Essa função vai ser dada por duas vezes a exponencial de menos r a zero, dividido por A0, 3 meios. Professor, o que é esse A0? Esse A0 a gente conhece como raio de Bohr, é uma constante, tem um valor aí de 52,9 picômetros, vezes 1 sobre 2π elevado a meio, certo? Se você fizer essa multiplicação, você vai ter a exponencial de menos r por A0, dividido por π a zero ao cubo elevado a meio. Essa é a equação. Bom, veja que se você olhar essa equação dessa função de onda, ela é dividida então por um termo radial, porque eu só tenho essa dependência aqui do R. É a única variável que eu posso mudar aqui, certo? Que isso aqui é constante, isso aqui é constante, exponencial desse valor, e o 2 é uma constante. E esse outro termo, que é a função angular, embora a gente não tenha aqui nenhuma dependência de θ e φ, ok? Como não tem nenhuma dependência de θ e φ, eu não vou ter nenhuma componente angular nesse orbital que eu estou descrevendo aqui. Eu só vou ter uma dependência o quê? Radial. Eu vou adiantar para você, pessoal, quando você não tem nenhuma dependência angular, você só tem uma dependência radial,
significa que o raio, o R, ele pode assumir qualquer valor de θ e de φ. Se ele pode assumir qualquer valor de θ e de φ, vamos voltar aqui, ó. Se ele pode assumir qualquer valor de θ e de φ, né? O valor de R, ele pode andar em toda essa região dessa esfera. O que você vai observar, na verdade, então, é que quando você tem uma componente radial, você tem um formato basicamente esférico. Se você não tem a componente angular. Se você tem a componente angular, essa esfera aqui é modificada, ok? Então, adiantando para você, esse orbital que eu escrevi aqui, nada mais é que um orbital do tipo 1s. E você sabe que o orbital do tipo 1s, ele parece uma esfera, né? Beleza, e eu falei para você também que o psi ele é determinado, então, pelos números quânticos n, l e m. Então, se você conhece o número quântico n, l e m, você consegue determinar o estado do seu elétron, dada a função de psi. Veja que, da onde sai esse número n, pessoal? Esse número n, novamente, sai da equação de Schrödinger, sai da matemática aí. Você vai ter uma função, uma solução que tem alguns termos trigonométricos ali, e que toda vez que você satisfazer para um determinado valor de n, ele vai ser uma função que satisfaz a uma solução ali. Então, se você calcular a equação de Schrödinger e tentar obter os valores de energia, você vai aparecer com o número n. Esse número n a gente chama de número quântico principal. E o que ele especifica? Ele especifica a energia e a camada. Então a camada é aquela K, L, M, lembra? K, L, M e assim vai. E a energia dessa camada, desse nível. Então, como é que é? Então, o N ele vai ser sempre 1, 2, 3 e assim vai. Certo? São todas as soluções para o número quântico principal. Só que, pessoal, você tem um movimento angular aqui desse elétron. Esse elétron ele pode, por exemplo, tá girando aí, certo? Se você tem uma carga que tem um momento, certo? E você tem uma coordenada R aqui, outra coordenada, vamos chamar de R', veja que você vai ter um momento angular, um vetor. Isso aqui, pessoal, você não precisa saber agora, mas você pode definir um momento angular aqui entre R e P, certo? Você vai ver isso mais para frente em física e em cálculo. Mas você tem uma componente também, porque você tem uma carga aí que pode estar girando. Então, se você pegar essa relação de energia, certo? Você pegar a equação de Schrödinger, relacionar com o momento angular, você vai obter níveis de energia relacionados ao número quântico em momento angular, certo? Isso aqui vai especificar a forma desse orbital e a subcamada, né, para cada nível ali. Então, esse L, pessoal, ele vai ter o número de 0, 1, 2, 3 e assim vai até n-1. Para quem eu acho que a grande maioria deve ter visto, quando o L, visto no ensino médio, né, quando L é igual a 0, você tem o orbital S, L igual a 1 você tem o orbital P, L igual a 2 você tem o orbital D, e L igual a 3 você tem o orbital F. O S vem de sharp, do inglês, P de principal, D de diffuse e F de fundamental. Então, são algumas... da onde que vem isso aqui? Tem uma origem, ok? E, finalmente, a gente tem também, se você pegar a equação de Schrödinger, considerar essa componente magnética, resolver, você vai obter níveis aqui de energia associado a essa componente magnética. Essa componente magnética vai especificar os orbitais da subcamada e indica basicamente aí uma orientação desse orbital. Vai ter um vetorzinho ali que vai indicar, na verdade, a orientação desse orbital. Aqui então esse M vai ser igual a L, L menos 1 até L. Aqui, no caso, a gente vai observar vários exemplos de funções de onda, certo?
para determinados valores de números quânticos principais. Então a gente viu esse aqui, que é o 1s. O orbital 1s, na verdade, é um psi que tem o número quântico principal 0, número quântico magnético 0, número quântico de momento angular 0 e número quântico magnético 0. Então o psi de 1, 0, 0, na verdade, é o orbital 1s. Ok? E a gente viu que ele só tem uma componente radial aqui, ó. Só tem uma componente radial. Se tem uma componente radial, não tem as contribuições angulares, esse orbital vai ter uma forma de uma esfera. Eu vou discutir isso na próxima aula com mais detalhes, ok? A mesma coisa para o 2s. No 2s você vai ver que só tem a componente radial novamente. Agora no 2p, pessoal, lembra, o 2p é um caso um pouquinho mais complicado, porque se a gente tem aí n, que vai ser o n vai ser igual a 2, certo? Vem daqui, n igual a 2, número quântico principal igual a 2, o L vai ser o que? L é igual a n menos 1, que vai ser igual a 1. E quando L é igual a 1, isso aqui nada mais que o orbital P, né? Orbital P. Então, por isso que você tem o 2P. Só que, além disso, você tem que considerar a contribuição energética da componente magnética. Então, a componente magnética vai ser o quê? Vai ser L menos 1. Vamos voltar aqui. L menos 1 e L menos 1 e L. Então, M vai ser igual a 0, desculpa, 1, a 1 menos 1, 0. E aqui é menos L, na verdade, então menos 1. Então, você vai ter um M que vai variar de M1, M igual a 0, M igual a menos 1. Você vai ter um N igual a 2 e você vai ter um L igual a 1. Ok? Vamos tentar visualizar isso nessa classificação aqui que fica mais fácil de observar. Bom, no orbital, quando você tem um orbital 1, 1s, n igual a 1, você vai ter, na verdade, um L igual a 0. Ok? E quando você tem um L igual a 0, você vai ter um momento magnético, uma contribuição magnética igual a 0. Esse aqui é o nosso psi de 100. Lembra lá? Você tem só uma caixinha, para o orbital vai ser um S. Essa caixinha aqui não tem momento magnético, o momento magnético vai ser 0. Né? Por orbital 2, agora 2s, a gente tem um nível, aumentou o nível de energia porque foi para o nível 2. Agora no nível 2 a gente pode ter o L igual a 0. Quando o L é igual a 0, a gente sabe o que é S, volta lá no slide anterior que você vai ver. E quando você tem L igual a 1, você tem o orbital P. Por orbital S é a mesma coisa, 2s, então aqui era 1s, que é esse cara aqui. Aqui ó, 2s. Você não vai ter momento magnético, vai ser 0. Agora por o orbital P, você vai ter 3 contribuições magnéticas aqui. Então você vai ter o 0, o menos 1 e o mais 1. E cada um desses é uma função de onda diferente, certo? Então veja, pessoal, que você tem, na verdade, quando você varia o nível de energia, você vai de 1 para 2, você tem que considerar também contribuições de energia do momento angular, que está relacionado ao L, que é esse caso aqui. E, além disso, você tem que considerar também contribuição da componente magnética, que é esse caso aqui, ok? Então, eu não estou falando agora, mas a gente vai entender mais para frente por que ele sobe nessa direção. Por que a gente tem n igual a 1, por que a gente escreve assim, 1s, 2s, 2p, 3s e assim vai. Existe uma ordem aqui, ok? Então a gente começa com o nível de energia 1, depois vai para o nível de energia 2, certo? Mas aqui a gente vê que o orbital 2s tem energia menor que o orbital 2p. Depois que a gente entra com o orbital 3s e assim vai. Então existe uma ordem aqui e na próxima aula eu vou explicar em mais detalhes. Mas veja então que você consegue
através dos números quânticos principais, obter uma função de onda característica desse orbital. E se você voltar aqui, você vai ver então que no orbital P, quando você tem momento magnético e, componente magnético e momento angular, você vai ter então umas componentes da função de onda angular, que tu vai ter então θ, tá vendo? Uma dependência de θ, θ e φ, e θ, θ e φ. Então, aqui você vai, então, no caso, ter uma função de onda que tem as componentes angulares. Então, o que eu queria mostrar para você é que a função de onda é uma função matemática, ela representa o orbital, ok? Essa função que tenha definido NLM, você então sabe o estado do seu elétron, porque você consegue definir as energias. Essas energias é calculada pela equação de Schrödinger, ok? Levando em consideração o momento angular e a contribuição magnética também, e o N, que é a energia do seu nível, e que essa visão que a gente tem, essa função de onda, ela vai, na verdade, nos dar uma característica mais física, que é a densidade de probabilidade, que então você vai ter uma região de probabilidade em que você consegue falar se o elétron poderá estar ou não, entendeu? Se a densidade de probabilidade é maior, pode estar lá com maior probabilidade, mas você não tem certeza absoluta que está lá, ok? Então essa aula foi um pouquinho mais longa, dado porque é um pouquinho mais complexa. Agora, na próxima aula, a gente vai falar então da forma desses orbitais atômicos, como que essas funções de onda, esses psi-quadrados aí, descrevem esses orbitais, e mais para frente a gente vai falar também como que esses orbitais atômicos interagem formando orbitais moleculares que descrevem então essas ligações químicas, ok? Então, por agora é só, pessoal. Muito